Missiologia da Igreja Cristã. O excerto da missão da Igreja é fundamentado pelo trecho bíblico do Evangelho de Marcos 16:15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Segue citação de Mateus. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Matitial, Mateus 28:19. O texto de Matitial, Mateus 28:19, é acusado de fraude por alguns teólogos, que sustentam a teoria de que os acréscimos sobre a doutrina da Trindade foram acrescentadas pelos padres. Porque quando o texto foi escrito, a doutrina da Trindade havia não sido ainda estabelecida, e nem tampouco havia ainda se formado, tendo sido desenvolvido pela Igreja Católica para balizar a suposta fé sincrética dos primeiros séculos da Era Comum. O Evangelho de Matitial, Mateus, foi escrito por volta do ano 50 e 75 da Era Comum. O concílio que estabeleceu a doutrina da Trindade foi o Sínodo de Nicéia, realizado em 325 d.C. Posteriormente, foi confirmado e abalizado no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Porém, eu quero apresentar nesse momento uma palavra para esses tais teólogos que refutam a missão da Igreja através da Trindade. Vós estáis errados, porque vós pensais que o Novo Testamento foi escrito inteiro em grego. E isso é uma mentira, porque o livro de Matitiahu, Mateus, foi escrito originalmente em hebraico e esta obra foi apresentada no livro O Judaísmo Nazareno de Tzadok Ben Derer. Supremacia papal. A supremacia papal foi estabelecida no ano 538 d.C. e durou até 15 de fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi deposto pelo general Berthier, que proclamou a República Romana. O período da supremacia papal durante a Idade Média ficou conhecido como a Era das Trevas, principalmente por causa da Inquisição e todas as torturas físicas e psicológicas aplicadas pelos padres sobre a população. Naquele tempo, a Igreja Católica era um império e o Papa era como um imperador que dominava com aparência de piedade e com uma astúcia de serpente. Controlava as pessoas por meio de coerção psicológica e por crenças limitantes. A Igreja perdeu o poder imperial em 1798. Então o poder passou a ser legislado secularmente através da República Romana. O poder imperial da supremacia papal foi perdido definitivamente, embora muitos ainda acreditem que novamente será recuperado escatologicamente no final dos tempos e será a suposta chegada do Anticristo. Porém, isto é somente especulação cristã protestante fundamentada em interpretações subjetivas das Escrituras Sagradas. Porém, a Igreja Católica foi indenizada com a soberania do Vaticano através do Tratado de Latrão, por causa de sua influência simbólica utilizada para controlar eticamente a atitude dos cidadãos. O Tratado de Latrão foi assinado quando Benito Mussolini e Pietro Gasparri, secretário da Santa Sé, se reuniram no Palácio de Latrão em 1929. Segue citação. Porém, Mussolini declarou que o cristianismo vinculado com a Igreja Imperial Católica Romana só ganhou poder porque Roma absorveu a fé de uma pequena seita judaica chamada de Nazarenos.
Mussolini, que viveu entre 1883 e 1945. Durante a supremacia papal, na Idade Média, os padres impuseram inquisições, mortes e muitas torturas físicas e psicológicas. Isto fez com que a imagem da Igreja Católica ficasse desgastada. Porém, a Igreja sempre teve um remanescente fiel e bem-intencionado. Na atualidade contemporânea, a história dos papas tem sido diferente, inclusive punindo muitos pedófilos, um fenômeno que não acontecia durante o período imperial da Igreja Católica. Atualmente, a Igreja passou a realizar obras ecumênicas voltadas para a paz e a caridade para com os homens de boa vontade. O cisma entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Após o Concílio de Nicéia, as igrejas passaram a apresentar divergências entre a Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas católicas ortodoxas de Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Os conflitos remontam ao século IV com a divisão do Império Romano em ocidental e oriental, e a transferência da capital da cidade de Roma para Constantinopla. Porém, foi somente em 1054 d.C. que aconteceu o cisma que separou definitivamente a Igreja Católica Romana com sede em Roma e a Igreja Católica Ortodoxa com sede em Constantinopla. O Papa Leão IX assumiu a Igreja Apostólica Romana em 1048 e durou até 1054. E a sua jurisdição não agradou à Igreja Ortodoxa. A Igreja Romana era submissa ao Papa e praticava o celibato. A Igreja Ortodoxa submetia-se ao Estado através do cesaropapismo bizantino. O que separou a Igreja Católica Ortodoxa Oriental da Igreja Católica Apostólica Romana foi a disputa pelo poder, que por sua vez utilizou-se da variante dogmática para justificar ou condenar as diferenças dogmáticas que tiveram origem na disputa pelo poder e pela manutenção dele. Todavia, nos dias atuais, existem esforços de ambas as tradições em favor do ecumenismo dos santos, para aproximar a unidade entre ambas as tradições católicas, tanto a romana quanto a ortodoxa. O cisma entre católicos e protestantes. Nos séculos XIV e XV, surgiram movimentos esporádicos de protestos contra ensinamentos e práticas católicas. É o caso de João Wycliffe, que viveu entre 1325 e 1384, João Hus, que viveu entre 1372 e 1415, que combateram irregularidades e imoralidades do clero, veneração dos santos e celibato. O calvinismo foi o mais completo sistema teológico protestante. Ele foi elaborado por João Calvino, que viveu entre 1509 e 1564. O dominicano Tetzel foi vender indulgências em Wittenberg, e Martinho Lutero, que viveu entre 1486 e 1546, se pronunciou contrário. Diante das indulgências, ele afirmou e afixou na porta da igreja da cidade, em 31 de outubro de 1517, as 95 teses como um convite para o debate entre a comunidade acadêmica, desafiando a autoridade da igreja. Na Dieta de Worms, em 1521, Martin Luther foi acusado de crimes contra a Igreja Católica e teve que se refugiar no castelo de Wartburg.
sob a proteção de um príncipe eleitor. Ali, Martin Luther traduziu a Bíblia para o alemão e a reforma luterana expandiu rapidamente. Durante o reinado da rainha Elizabeth I, a igreja tornou-se oficialmente protestante e criou a Igreja Anglicana. Na Escócia, através de John Knox, discípulo de Calvino, foi criado o presbiterianismo. O protestantismo não foi um inovador de ideias, antes foram restauradas antigas verdades bíblicas que a igreja havia esquecido e trocado por tradições humanas. Desde então, todo o desenvolvimento atual da igreja evangélica e pentecostal é fruto da reforma protestante. Existiram a reforma protestante, a reforma calvinista e a reforma anglicana. Em contrapartida, para defender os interesses da Igreja Católica, foram tomadas um conjunto de medidas para combater o avanço do protestantismo através do movimento católico de contra-reforma. Está demonstrado que as atitudes tomadas pelos líderes religiosos possuem como objetivo o controle do poder de um ser humano sobre outros seres humanos politicamente. Portanto, os avanços atuais estão voltados para o ecumenismo e o reconhecimento mútuo do valor de todas as vertentes religiosas cristãs que existiram, porque isso marca o desenvolvimento e a evolução humana no processo de abandonar o egoísmo e não repelir outras religiões, e sim elevar-se e incluir todas no processo de unidade, reconhecimento e garantia mútua da fé e bem-estar da pessoa humana. Igreja Católica Missionária e Ecumênica. Os esforços do Papa João Paulo II e do Papa Francisco Bergoglio têm demonstrado que a atual posição da Igreja Católica tem correspondido com uma melhoria sem precedentes. Isso aumenta a fé das pessoas, quando as autoridades eclesiásticas fazem bonito. É prazeroso ver e viver uma fé saudável. Não podemos generalizar as coisas. Não é porque os padres do antigo Império Católico cometeram atrocidades que os padres atuais, que possuem apenas poder simbólico e religioso e não político, também cometerão tais atrocidades. Pelo contrário, a versão católica atual é ecumênica e ela é apologista à paz mundial. A Igreja Católica tem um papel ecumênico muito importante para ser realizado em prol da obtenção da paz mundial. O problema das guerras e a falta de paz entre os homens não é um problema religioso, e sim político, subordinado à disputa pelo poder. Se o problema fosse religioso, já estaria resolvido, porque uma religião está interligada com outra e todas se complementam, criando um panorama embasado na fé. Os líderes dos povos que tornam a religião um obstáculo para a paz. Mas a paz é produto da religião. A religião traz consigo a legislação a ser seguida para obtermos a paz com diferentes cosmovisões. Isso é só um fato que deve ser analisado e averiguado com uma intenção para a paz mundial. Segue citação de Gênesis. E em tua descendência, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 22, 18. Existem muitas críticas e especulações sem respaldo que condenam o papado, porque atualmente existem dois papas, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Porém, eu justifico a necessidade de dois papas atualmente porque estamos em tempo de globalização e existe uma necessidade missionária e ecumênica na Igreja Católica que exige esse desdobramento.
porque não é fácil cumprir uma agenda eclesiástica a nível mundial dentre tantas religiões e encontros formais e ecumênicos. Paralelo conclusivo da missiologia católica e protestante. Os padres superam, em minha opinião, os pastores em sabedoria missionária, porque os padres são ecumênicos e abertos a um diálogo sem impor encargo e exigência de submissão religiosa nos tempos da atualidade. Os evangélicos são mais rudes e os protestantes e pentecostais sentem uma necessidade de converter as pessoas por coerção psicológica com suas crenças limitantes, impondo uma verdade subjetiva como se fosse uma verdade absoluta, única e necessária para fugir do fogo do inferno. Porém, quero fazer notório o mistério da fé de Abraão. Todas as três religiões monoteístas foram alcançadas pela fé de Abraão de maneiras distintas, sendo as três maneiras do monoteísmo válidas que foram executadas através do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Um judeu não precisa converter um islâmico e vice-versa. Da mesma maneira, um cristão não precisa converter um judeu e vice-versa, porque as três religiões monoteístas estão ligadas e são benditas no crente Abraão. E da mesma maneira, uma ramificação cristã não tem necessidade de converter outra ramificação cristã e ficar brigando e discutindo através de seus dogmas. A maioria dos cristãos não compreende que o cristianismo é monoteísta, por não interpretarem corretamente o dogma católico da Trindade. Eu explico o dogma católico da Trindade de uma maneira monoteísta, de maneira tal que o Pai é o cabeça do Filho, que é Jesus, e o Filho é o cabeça da Igreja, e a Igreja é o corpo de Cristo, e a Igreja é unida ao Filho através do Espírito Santo, que eleva para o Pai. Então, dessa maneira, Jesus ele absorve as pessoas através do Espírito Santo e eleva ao Pai. Essa é a maneira que eu interpreto o monoteísmo cristão. Há um só Deus e Criador que é o mesmo Deus, dos judeus, dos muçulmanos e de toda vertente variada cristã. Somente o acesso a Deus segue por diferentes nomes que têm, por sua vez, a mesma fonte semântica. A palavra Alá, Deus, procede de El, Deus, ou Elohim, poderes, em sua forma plural. A Cabalá também possui conexões com o divino através dos 72 nomes de Deus, e existe também a conexão do nome de Deus de 42 letras, onde cada letra inicial das palavras da oração Ana Berror possui um significado que destrava uma conexão. E assim também nós buscamos a Deus através de diferentes nomes. Os islâmicos chamam Deus de Alá, os cristãos chamam de Deus Pai e os judeus chamam de Yahweh. Então há uma variante, mas toda essa variante ela traz as pessoas para adorarem o mesmo e único e verdadeiro Deus. E esse foi o trabalho cristão, que também foi dividido em diversas ramificações, porém tudo que foi estabelecido, tudo que foi criado, tudo que foi desenvolvido, ele pode chegar num consenso ecumênico para que todas as pessoas da humanidade venham a adorar ao único e verdadeiro Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Dudu plantando a semente.